TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é terça-feira, 10 de março. Você vai ver a seguir. Polícia Civil investiga cadáver encontrado na BR-040 em Petrópolis. Homem fica gravemente ferido em colisão entre moto e caminhão na posse. Justiça determina que Estado instale ainda em 2026 unidade da Delegacia de Atendimento à Mulher em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir contra um caminhão no distrito da Posse, em Petrópolis. O acidente foi registrado na manhã de hoje. A vítima, um homem que não teve a idade divulgada, sofreu ferimentos graves após a motocicleta que pilotava colidir contra um caminhão. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Itaipava foi acionado para a ocorrência por volta de 10h50 da manhã desta terça-feira. O acidente aconteceu no distrito da Posse, na localidade conhecida como Jacuba, na estrada União Indústria, na altura do número 29.310. A vítima foi encaminhada para um hospital da região em estado grave. E olha, a Polícia Civil investiga o caso de um cadáver que foi encontrado na BR-040 em Petrópolis na madrugada de segunda-feira. As imagens ainda estão sendo analisadas e, segundo a Polícia Civil, as lesões no corpo são compatíveis com o atropelamento. As imagens registradas por uma câmera instalada dentro de um veículo mostram que o corpo estava no meio da pista da BR-040, na altura do quilômetro 73 em Petrópolis. De acordo com a Polícia Civil, a vítima é um homem de 22 anos. A corporação informou ainda que foi instaurado um inquérito para investigar o caso e que as imagens ainda estão sendo analisadas. Segundo a polícia, as lesões presentes no corpo da vítima são compatíveis com o atropelamento. A Elovias, da concessionária responsável pela administração da BR-040, informou que o corpo foi localizado na pista, sem a presença do veículo envolvido. A concessionária destacou ainda que câmeras de segurança do trecho não capturaram o momento do atropelamento ou a placa do condutor que fugiu do local. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, foi acionada por volta de 3h30 da manhã. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro e a investigação está em andamento para identificar a autoria do possível atropelamento. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Agora a gente muda de assunto porque a Justiça determinou que o governo do estado do Rio de Janeiro instale até o dia 27 de agosto deste ano a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Petrópolis. A decisão é do juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Cível. A unidade deverá funcionar 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana. O descumprimento pode gerar multa diária de R$50 mil. Além da instalação da delegacia, o Estado também terá 30 dias para apresentar à Justiça um plano detalhado para a criação da unidade. O documento deve incluir cronograma de execução, definição do imóvel, etapas de obra ou adaptação do espaço, previsão de efetivo policial e aquisição de equipamentos. Caso essa determinação não seja cumprida, a multa prevista é de R$30 mil. A decisão ocorre em meio ao aumento de registros de violência contra mulheres em Petrópolis. Dados do Dossiê Mulher apontam que em 2023 foram contabilizadas 2.848 vítimas de violência doméstica e familiar na cidade, que aparece como a 9ª com maior número de casos no estado. A criação de uma delegacia de atendimento à mulher em Petrópolis é uma demanda antiga de entidades e órgãos de defesa dos direitos femininos. A Defensoria Pública do Estado entrou com uma ação civil pública em 2025, pedindo, em caráter de urgência, a instalação da unidade especializada no município. É mais um instrumento para que a gente consiga cobrar efetivamente o governo do Estado para essa implementação. É fundamental uma delegacia
especializada no atendimento às mulheres, funcionando em Petrópolis 24 horas, para garantir o acolhimento necessário. Atualmente, o atendimento às vítimas acontece por meio do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, o NIAM, que funciona dentro da 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. E também no CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, na Rua Santos Dumont, no centro de Petrópolis. No entanto, na decisão, o juiz destacou que o núcleo atua apenas como um setor, dentro de uma delegacia comum, o que pode provocar revitimização institucional. São instrumentos importantes, mas infelizmente eles não conseguem isoladamente dar conta de toda a demanda de combate à violência no nosso município. A gente ocupa o 9º lugar no ranking do estado do Rio de Janeiro de maior índice de violência contra as mulheres. A implantação da delegacia especializada também vem sendo defendida por organizações da sociedade civil e pela OAB Mulher, que demonstrou muita satisfação com a decisão. Quero agradecer à 4ª Vara Civil pela sensibilidade no tema e dizer que a OAB está muito feliz com todo o esforço que a gente fez, na diretoria, a OAB Mulher, todas as advogadas de Petrópolis. Então, é uma satisfação enorme. A instituição já mobilizou campanhas e abaixo-assinados cobrando a estrutura para atendimento específico às vítimas de violência. A luta é muito grande. As meninas, muitas já estavam desacreditadas, muitas mulheres já estavam desacreditadas que a DEAN seria trazida para Petrópolis, até porque já passaram por muitas situações e não foram ouvidas, e dessa vez nós fomos ouvidas. Dessa vez teve alguém no judiciário, um juiz, que foi sensível às dores das mulheres de Petrópolis. A decisão judicial representa um avanço na garantia de atendimento especializado para mulheres vítimas de violência em Petrópolis. Com a instalação da Delegacia de Atendimento à Mulher, a expectativa é de que as vítimas passem a contar com uma estrutura mais adequada, acolhimento especializado e investigações mais eficientes nos casos de violência de gênero. No Legislativo, nós vamos seguir cobrando, porque esse é o papel do Poder Legislativo, fiscalizar o Poder Executivo e cobrar para que as políticas públicas sejam implementadas. Nesse caso, a gente vai seguir cobrando o governo do Estado e também o governo municipal para que, em diálogo com o governo do Estado, cumpra essa decisão judicial. Até o fechamento desta edição, o governo do estado ainda não havia informado quais medidas serão adotadas para cumprir a decisão judicial. E você vai ver depois do intervalo. Adolescentes são apreendidos por suspeita de estupro coletivo em Nova Friburgo. Legislação brasileira amplia penas em caso de estupro coletivo. Estudante de medicina e 2 homens são presos por tráfico de drogas em Nova Friburgo. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos um estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Três adolescentes foram apreendidos no último fim de semana no bairro Santo André, no município de Nova Friburgo, por envolvimento no estupro coletivo contra uma menor de idade. De acordo com as investigações, o crime teria acontecido em fevereiro. Quem tem as informações sobre esse caso é o repórter Hugo Petersen. Os 3 menores acusados foram apreendidos neste sábado por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo. A captura dos menores aconteceu após a investigação policial apontar que, no dia 16 de fevereiro, os adolescentes forçaram a relação sexual com a vítima mediante do uso de violência e grave ameaça. Segundo a polícia, além do uso da coação, a vítima também se encontrava sob efeito de substância entorpecente, consumida na companhia dos acusados, circunstância que comprometeu a sua capacidade de resistência. Diante da gravidade do caso e das informações colhidas, a Polícia Civil representou pela busca e apreensão dos adolescentes. E no sábado, o trio foi localizado e apreendido sem oferecer resistência. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. E olha, ainda falando sobre esse assunto, vale lembrar que o crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal Brasileiro. E a pena básica para esse tipo de crime varia de 6 a 10 anos de prisão. Olha só. Para caracterizar o estupro, a vítima ela não pode ter consentido o ato, ou ato libidinoso ou ato sexual. A pena do estupro ela pode variar entre 6 a 12 anos. E existe, na lei, como a gente sabe, existe os agravantes. Nos casos em que o crime resulta na morte da vítima, a condenação pode variar entre 12 e 30 anos de prisão. Outra situação que agrava a pena é o chamado estupro coletivo, quando 2 ou mais pessoas participam do crime. Nesses casos, a lei prevê aumento de pena, podendo ultrapassar 16 anos de prisão. No Brasil, o crime de estupro pode ter pena de até 40 anos de prisão, dependendo das circunstâncias. Nos últimos anos, mudanças na legislação buscam endurecer as penas e reforçar o combate à violência sexual no país.
Essas medidas se tornam cada vez mais necessárias, levando em consideração o aumento contínuo dos casos de violência contra a mulher no Brasil. A legislação também prevê penas mais rigorosas para o estupro de vulnerável, que envolve menores de 14 anos ou pessoas com deficiência. Nesses casos, a condenação varia de 10 a 18 anos de prisão, podendo chegar a 40 anos se houver morte da vítima. Medidas mais recentes buscam endurecer ainda mais a lei e reforçar que relações sexuais com menores de 14 anos são consideradas crime, independentemente de consentimento. Essa modalidade passou a ter agravantes específicos na legislação brasileira em 2018, com a Lei 13.718. A lei também inclui o conceito de estupro corretivo, quando a violência sexual é usada para punir ou controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Em Petrópolis, dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que a violência contra a mulher continua em números expressivos. Até o início de março de 2026, o painel do governo federal registra 91 protocolos de denúncia, 131 denúncias formalizadas e 931 violações de direitos relacionadas a esses casos. Os números, mais uma vez, reforçam o alerta para a necessidade de combate e denúncia desse tipo de crime. A gente está sempre com medo, tem muitas pessoas que não são daqui, principalmente homens, que nos abordam e, por incrível que pareça, quando a gente precisa da polícia, não está por perto. Então, atualmente, eu não me sinto segura. De certa forma, sim, cerceada, porque tem horas que você não vai a determinados lugares, não sai em determinados horários, em função dessa insegurança. Além da insegurança relatada, as petropolitanas pedem mais segurança nas ruas da cidade, principalmente no período da noite. Esse cenário enfatiza que a denúncia e o fortalecimento das políticas públicas são fundamentais para combater a violência e garantir mais proteção às mulheres. A Polícia Militar prendeu 3 pessoas por tráfico de drogas no bairro Duas Pedras, em Nova Friburgo. A ação aconteceu no último fim de semana e entre os suspeitos estava uma estudante de medicina e 2 homens. De acordo com a Polícia Militar, as equipes revistaram um carro e uma motocicleta no bairro Duas Pedras, em Nova Friburgo. Foram apreendidos 420 comprimidos de êxtase, cerca de 3 quilos de cocaína e uma pequena quantidade de maconha. Entre os detidos está uma mulher que é formada em Direito, técnica em enfermagem e estudante de medicina, além de 2 homens. A ocorrência foi registrada na delegacia de Nova Friburgo, onde os 3 foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos permaneceram presos e à disposição da Justiça. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E você vai ver depois do intervalo. Máquinas caça-níqueis são apreendidas em Petrópolis. Frente fria traz chuva forte para o sudeste nos próximos dias. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional,
vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. E ainda falando de criminalidade, 2 homens foram autuados e 2 máquinas caça-níqueis foram apreendidas em Petrópolis na tarde de segunda-feira. A ação foi realizada no bairro Itamaraty. 2 homens de 62 e 44 anos foram identificados no local, sendo um deles responsável pelo estabelecimento e outro pelas máquinas. A ação foi realizada na rua Gregório Kruzik, no Itamaraty, na tarde desta segunda-feira. A perícia técnica foi acionada e partes eletrônicas internas dos equipamentos foram apreendidas. Os envolvidos foram conduzidos para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foram autuados no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais por exploração de jogos de azar. As 2 máquinas caça-níqueis foram apreendidas. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Agora sim a gente muda de assunto porque a segunda semana de março já começou com tempo instável em grande parte do país. A chegada de uma frente fria deve provocar chuva forte no sudeste e em áreas do centro-oeste, com risco de temporais, alagamentos e deslizamentos em áreas mais vulneráveis. A orientação é que a população fique atenta aos alertas da Defesa Civil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a frente fria chegou ao litoral de São Paulo no último domingo e avançou pelo Rio de Janeiro na segunda-feira. Já nesta terça, a frente fria deve alcançar o Espírito Santo e o sul da Bahia. A combinação entre ar quente, umidade elevada e mudanças na circulação dos ventos favorece a formação de nuvens carregadas, principalmente à tarde e à noite. Com a previsão de chuva volumosa em várias regiões do estado, a orientação é que a população acompanhe os alertas da Defesa Civil e redobre a atenção em áreas com histórico de alagamentos e deslizamentos.
Na capital fluminense, as temperaturas já registram quedas se comparadas ao último fim de semana. Na região serrana, os termômetros variam entre mínima de 16 e máxima de 23 graus, indicando tempo instável ao longo da semana, com possibilidade de novos episódios de chuva forte em todo o estado. Mas lembrando que essas chuvas em forma de pancada, elas podem ser localmente fortes, então numa localidade pode ser mais forte que em outra, mas a gente não espera aquela chuva contínua. Nós esperamos a chuva em forma de pancada. Então, chuva rápida pode ter mais de uma pancada por dia, mas a gente não espera aqueles volumes acentuados e aquela chuva persistente que nós tivemos no fim de fevereiro. Essa frente fria não atua como um evento rápido e isolado, mas como um sistema capaz de sustentar a instabilidade por vários dias. Isso significa que o risco não fica restrito a uma única pancada, e sim a uma sequência de momentos em que a chuva pode retornar de forma intensa, exigindo monitoramento constante da população e das autoridades. Então vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. Olá, e vamos com a previsão do tempo para esta quarta-feira. E começamos por Nova Friburgo, onde o dia vai ser de sol com algumas nuvens pela manhã, mas chove rápido durante o dia e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis não é muito diferente de Friburgo. A quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens pela manhã. Há previsão de temporal para toda a tarde e também para o período da noite. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e máxima de 21 graus Celsius. Em Petrópolis, a previsão é de chuva para a tarde e à noite, mas com algumas aberturas de sol. Os termômetros variam entre a mínima de 18 e máxima de 21 graus Celsius. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, como já é de costume, as temperaturas vão estar um pouco mais altas, comparando principalmente com a região serrana, variando entre a mínima de 21 e máxima de 24 graus Celsius. Mas por conta da frente fria, tanto em Três Rios quanto em Paraíba do Sul, tem temperaturas mais baixas. O dia em Paraíba do Sul vai ser de sol com chuva rápida durante o dia e na parte da noite. Para Três Rios, o dia é exatamente igual ao de Paraíba do Sul, com chuva rápida durante o dia e as temperaturas variam entre a mínima de 22 e máxima de 24 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99248 3167. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.